Creia no Deus da família. Abra sua Bíblia, meu irmão, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. João, capítulo 2. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Estarei fazendo essa leitura na nova versão, na linguagem de hoje, NTL, facilita uma melhor compreensão do texto sagrado. Diz assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. E ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde vinha, ou de onde tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. E fez Jesus o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos então creram nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos aqui vendo claramente aquele que é o primeiro milagre realizado por Jesus, registrado nas Escrituras. E talvez nesta manhã, assim como aquele casamento, quantas famílias nesta manhã estão precisando literalmente de um milagre, de uma intervenção de Deus. E é importante aqui dizer que milagre é ação exclusivamente divina. Milagre não é ação humana. O milagre não acontece com a força do homem, com a capacidade do homem, com o talento do homem, com o jeitinho do homem, com a lábia do homem. Milagre, repito, é uma ação exclusivamente divina. É quando Deus interage de uma forma tal que eu, por mais esforço que tivesse, por mais capacidade que eu pudesse ter, nunca conseguiria fazer. Milagre é quando o homem sai da sua posição de protagonista, quando acredita ser, e permite que Deus assuma o lugar de destaque, de protagonismo, de comando, de cabeça, de dianteira. E talvez neste domingo de manhã, quantas pessoas estão neste momento cultuando a Deus, nos vendo, mas estão vivendo seus dilemas, suas batalhas, suas crises dentro de casa, na família, no casamento, nos relacionamentos. E estejam nesse momento clamando no seu interior. Muitos sequer têm forças para compartilhar com outros. Muitos não têm a coragem de dividir o seu peso, de dividir o seu sofrimento com uma outra pessoa. Estão muitas vezes sofrendo de forma interior, pessoal, de forma introspectiva. Estão simplesmente gritando por socorro, mas não permitindo que as pessoas escutem. E muitos sequer têm compartilhado com Deus. Estão sofrendo ali suas lutas de forma muito pessoal. Eu queria dizer para vocês, nesta manhã de domingo, que Deus tem um milagre a ser feito na sua família.
Deus tem um milagre a ser feito sobre o teu casamento. Deus tem um milagre a ser feito sobre a tua vida, sobre os teus. Tão somente creia. Esse texto que foi apresentado como leitura para embasamento da minha palavra, palavra de Deus, da qual o Senhor me usará nesta manhã, para ser porta-voz diante de você, fala deste milagre. Fala da ação que os homens não puderam resolver. E vale a pena aqui trazer algumas explicações sobre esse texto. A Bíblia nos retrata um momento muito especial em qualquer cultura, que é o casamento. O casamento é uma celebração, o casamento é um dia, em algumas culturas, dias, semanas, mas o casamento certamente é um dos momentos mais especiais, independentemente da cultura, independentemente do poder aquisitivo das pessoas, porque o casamento é a união, o casamento é o ajuntamento de pessoas diferentes sobre a orientação, a condução de Deus para a constituição de uma família. E o casamento, repito, é uma das festas mais celebradas, mais esperadas em todo o mundo. Cada cultura tem de forma muito particular as suas cerimônias. Me faz lembrar que quando nós estivemos na Albânia, nós fomos num casamento, aliás, nós fomos num restaurante junto com o pastor Henrique Davanço e o pastor Hugo, e o Henrique, quando entrava naquele restaurante que tinha como nome Brasilis, mas não tinha nada de brasileiro, a comida era tipicamente albanesa, a cultura tipicamente albanesa. O Henrique disse: olha, Aminadab, esta sala aqui, alguns meses atrás, eu estive presente aqui num casamento, e o casamento aqui da Albânia é um casamento muito festivo. É um casamento que dura um final de semana, da sexta ao domingo. As pessoas literalmente dançando, se beijando, homem com homem, se confraternizando, comendo absolutamente tudo. E quando eu cheguei nesse casamento, existiam ali as mais variadas iguarias. E eles fazem muita ingestão, eles comem muito carneiro, eles comem muito bode. E ali estava um bode cozido, e o pai da noiva, o pai do noivo, que sentam numa mesa separada, quando soube que o pastor daquela comunidade tinha chegado, chamou-me automaticamente para sentar ali naquela mesa, e pegou a cabeça do carneiro, abriu a cabeça do carneiro, pegou os miolos do carneiro junto com os olhos, fez ali uma espécie de papa, e ele não queria apenas que eu comesse com minha mão, mas ele colocava algumas colheradas cheias e fartas, aquelas colheres mais ou menos que a avó dá para o neto, cheia de comida na minha boca, e eu escutei os olhos ali se quebrando, eu senti ali um gosto estranho, e tive de comer quase metade daquele cérebro ali daquele animal. Ele é a cultura albanesa. Não faça isso aqui no Brasil, que não vai dar certo. No Brasil, as coisas são regadas a muita comida, muito refrigerante, a muito prato quente, a muita coxinha, a muita empada. Aqui no Brasil se investe na roupa da noiva. Aqui no Brasil se investe na decoração. Aqui no Brasil se investe em tantos apretextos, tem pessoas que investem o valor muitas vezes de uma casa, de um carro, na cerimônia de casamento. Mas independentemente de todos esses detalhes, o casamento, ele é uma festa celebrada nas mais diferentes nações, nos mais diferentes lugares. E mais precisamente aqui, nesta aldeia, nessa cidadezinha de Caná, da Galileia, estava acontecendo um casamento, como tantos outros casamentos. A festa ali era notória, a alegria ali era contagiante, o riso certamente tomava conta do coração das pessoas. Tudo tinha sido planejado, calculado.
mas acontece um imprevisto. Acontece algo que foge dos planos dos noivos. Falta o vinho. E eu queria pensar com você nesta manhã, porque muitas vezes nós nos casamos, nós idealizamos a nossa família, estamos vivendo muitas vezes em família, onde as coisas estão caminhando tudo muito bem, de forma tudo muito ordeira, muito organizada, mas de repente as coisas surgem. De repente estamos agora não mais vivendo em tranquilidade, de repente estamos sujeitos a uma situação desconfortante, uma situação que traz peso no coração, que troca o antes sorriso por lágrimas, que troca o antes coração em paz por um coração atribulado. Infelizmente nós estamos sujeitos a isso. Sua família não está blindada a isso. Seu casamento não está blindado a isso. Nós estamos sujeitos a receber as pancadas e as ondas da vida. O fato de Jesus estar naquele casamento, e é importante que se diga e se perceba que Jesus estava naquele casamento, Jesus estava naquela festa, Jesus tinha sido convidado, não impediu para que surgisse um problema. Mas foi determinante para que o problema não sequestrasse, não acabasse, não destruísse com aquele casamento. Eu queria que você entendesse isso esta manhã. O fato de Jesus estar no seu casamento, estar na sua família, na sua vida, não impede que as lutas se apresentem à sua família, ao seu casamento e à sua família. Mas o fato de Jesus estar presente na tua vida, no teu casamento e na tua família, é fator indispensável, é certeza que os problemas não serão maiores do que o Deus que está contigo. Importante que você creia no milagre. O milagre estabelecido aqui em João capítulo 2 não foi apenas a transformação daquilo que era improvável. O milagre apresentado aqui em João capítulo 2 não foi simplesmente fazer aquilo que o homem não poderia fazer. O milagre estabelecido e presente aqui em João capítulo 2 era a presença livre de Jesus para atuar da forma que ele queria, usando os recursos que ele então levantaria para agir. Eu quero explicar isso melhor para você. Muitas vezes Jesus está no casamento, está na família, talvez está na nossa vida, mas nós não estamos dando liberdade a Jesus para que ele haja da forma que ele precisa agir. Muitas vezes Jesus está no casamento, mas nós queremos um Jesus dominado. Jesus está na minha vida, está na minha família, mas eu quero um Jesus eu quero um Jesus ali na minha família, eu quero Jesus na minha vida, mas eu quero um Jesus que não interfira, um Jesus que não faça a reforma que é preciso fazer, que não mude as coisas quando é preciso mudar, que restaure o que é preciso restaurar, que quebre o que é preciso quebrar para refazer de novo. Jesus não está num lugar onde não permita que ele tenha liberdade em fazer as coisas. Jesus não pode ser um convidado a sentar-se no último lugar do último banco, no lugar menos prestigioso. Jesus tem de estar no seu casamento, na sua vida, na sua família, no lugar de destaque, aonde ele terá total liberdade para fazer o que ele quer, mesmo que isso vá contra a sua e a minha vontade. Porque se assim não for, não haverá milagre e não haverá restauração do que precisa ser consertado. Jesus estava no casamento, chegou um momento onde
As pessoas não poderiam resolver aquilo que surgiu como problema. A festa estava confinada a se acabar, a alegria a se tornar tristeza, e aí recorreram a Jesus. Não foi Maria que solucionou. Não foram os seus discípulos que ali estavam também que solucionaram o problema. Tampouco os pais do noivo ou os pais da noiva. Recorreram àquele que podia resolver o problema. E o texto diz aqui que Jesus ele não aceitou nenhuma sugestão. Às vezes, nos nossos dilemas de família, nós queremos dar sugestão a Jesus. Nós queremos dizer como a coisa tem de ser feita. A gente muitas vezes busca aconselhamento matrimonial, busca aconselhamento na família, busca aconselhamento pessoal num gabinete pastoral, onde a gente entende que o homem de Deus nos orientará segundo a palavra do Senhor, mas a gente não quer ouvir, a gente quer que Ele fale aquilo que eu queira ouvir, aquilo que seja talvez mais prático e mais cômodo para mim. A Bíblia diz que Maria chegou para Jesus e disse: olha, Jesus, a situação é essa e é essa. A solução é essa e é essa. Jesus disse: ó, peraí. Calma. Ele está dizendo ali, não na condição de filho para mãe, ele está dizendo na condição agora de Senhor. Ainda não chegou a minha hora. O que ele está dizendo com isso é: eu não vou fazer conforme você quer. Eu não vou fazer segundo os seus parâmetros. Eu não vou fazer segundo os seus achismos. Eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu enxergo, no meu tempo, mas eu vou fazer. E agora Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus chega. E ele começa agora dando ordem. Ele começa agora dizendo: enchei, versículo 7. Ele começa agora dizendo: tirai, versículo 8, levai. São verbos imperativos que demonstram ordem. Jesus agora deixa de ser o convidado do último banco, do lugar menos prestigioso, para assumir agora o lugar de destaque no casamento. Jesus agora assume a função que é sua, de Senhor. E Deus manda, o Senhor determina, o Senhor, Ele direciona, o Senhor não pergunta: você quer? Você deixa? É da sua vontade? Por acaso eu posso? Não é assim que o Senhor age. Não é assim que Deus age sobre as nossas vidas. Ele disse àqueles homens que lá estavam: encham de água as talhas. Ele diz àqueles que lá estavam: tirai agora. Ele diz àqueles que se reuniam: levai ao mestre-sala. Ordem. Se queremos experimentar o milagre de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família, precisamos permitir e dizer: Senhor, o teu lugar sobre a minha família, a minha vida e o meu casamento não é de um convidado, mas é de Senhor e Rei, é de Salvador. O Senhor fará o que é preciso fazer. O Senhor consertará o que é preciso consertar. O Senhor tem total e plena liberdade em fazer o que é preciso fazer. Mudar as coisas, arrumar as coisas, limpar as coisas, parece ser algo muito confortante, né? Mas não é. Tem gente que tem dificuldade de ter a sua casa arrumada. É verdade. Não é porque sente preguiça de arrumar, não. É porque tem dificuldade de ver as coisas arrumadas. Tem gente que diz assim: olha, é melhor estar desarrumado porque eu sei aonde tudo está. Não mexa não, porque se for arrumar, vai esconder, vai sumir. Não, eu prefiro que esteja tudo assim, aonde eu sei que as coisas estejam. Não é verdade? Conhece pessoas assim? A gente entra muitas vezes na casa, está assim, ó. A faxina pode ser R$10, que não é, né? Mas eu prefiro assim.
E aí muitas vezes a mulher acorda naquele dia inspirado, né? Bota o louvor lá em cima, os vizinhos já estão ouvindo de 6 horas da manhã, ela veste a roupa, começa arrumando as coisas, o marido acorda, já acorda reclamando, quem mandou você isso aqui? Cadê isso aqui? Faxina tem que ser feita, irmãos. Arrumação tem que ser feita. E vou mais além, tem coisas muitas vezes que precisam ser jogado. Seria difícil algumas pessoas ouvir isso, mas ser jogado fora. Tem muitas coisas que está só entulhando a sua casa. Tem muitas coisas que está só entulhando a sua vida. Que não tem mais nenhuma importância, nenhum valor, mas está ali, juntando espaço, juntando poeira, exigindo de você atenção. O texto aqui nos fala que quando Jesus assume essa função de proeminência no casamento, na família, na vida, Jesus tem esse poder de limpar, de restaurar, de transformar e de jogar para fora aquilo que muitas vezes nós queremos e insistimos em carregar, em ter, em ajuntar e, sobretudo, a dar valor, porque, irmãos, eu não sei o que a gente tem muitas vezes para dar valor àquilo que não merece nenhum valor. Está lá um monte de papel. Não jogue não, que isso aqui parece que a gente está falando de, sei lá, está falando de papel moeda, né? Não jogue esses papéis não. Não jogue esse jarro não, porque esse jarro está o jarro quebrado, já está colado. Não jogue isso aqui não. Aí abre lá o armário, tem 50 potes de sorvete, 30 da Tapoé, 25... Não, porque eu vou precisar um dia disso aí. A gente muitas vezes está guardando coisas que... Qual é a serventia? Jesus disse, olha, enche, tire e leve. Irmãos, é preciso encher casamentos, famílias e as nossas vidas com o Espírito Santo de Deus. É preciso tirar agora aquilo que muitas vezes está pesando a sua vida, impedindo que você possa enxergar e ouvir aquilo que Deus tem para você. E é preciso levar sim, viver sim uma vida de compromisso e dedicação ao Senhor. O Senhor certamente quer operar em muitas famílias. O milagre de Deus, a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Havia uma diaconisa falecida, esposa do diácono Conrado Gomes, que ele sempre recitava esse texto há cerca de 15 anos atrás, aqui na igreja, nos encontros das mulheres, nas terças-feiras à tarde. Passávamos as tardes inteiras, de tarde à noite aqui na igreja em oração, com as mulheres. E a irmã Maria Gomes, irmã Santinha, sempre recitava esse texto. Eu estava ali como pastor, ouvia. E esse texto fala-nos de uma verdade, o meu Deus segundo as suas riquezas em glória. Deus não precisa de milagre, as bênçãos não é para Ele, porque Ele já é rico em glória. O desejo dele é abençoar os seus filhos, irmãos. O Senhor quer sim abençoar o seu casamento, abençoar a sua família. Agora é preciso se submeter a esse Senhor. É preciso se submeter a Deus. É preciso dizer, olha Senhor, Tu não és convidado, Tu tens aqui a primazia. Assume o lugar que é teu. Tu tens toda a liberdade para dar ordem, mudar o que é preciso mudar, jogar fora o que é preciso jogar, limpar o que é preciso limpar. Liberdade é tua. Eu estou tão somente aqui esperando o que tu tens para fazer.
Não precisa dizer porque o texto você conhece. O que Jesus fez para melhor. O que Jesus faz para melhor. Se já procurou fazer alguma coisa com sua própria força, a gente acha que vai dar certo, quebra a cara ali na frente, toma uma decisão errada, se decepciona, pergunta, ai meu Deus, por que isso sobre mim? Porque decisões foram tomadas sem a direção de Deus. Agora, quando você ora, quando você entrega ao Senhor, quando você consagra a Deus, quando você diz, Senhor, não seja por mim mesmo, mas o Senhor toma a frente, eu quero consagrar isso, que seja feita a tua vontade. Aí você pode experimentar, assim como o texto bíblico fala, não é o de segunda categoria, não é o de terceiro, mas é o melhor. O melhor vinho. E o melhor aqui representa a certeza de Deus na vida. Quando Deus está conosco, nós temos sempre o melhor, porque o melhor é Ele. Deus, realize um milagre na sua casa nesta manhã. Realize um milagre no seu casamento, na sua vida. E que eles sejam, em nome de Jesus, consagrados para Deus e para a glória do Senhor. Amém e amém.